Boa noite, meus irmãos. É bom estar com vocês nessa quinta-feira. Que Deus possa ministrar na sua vida, falar ao seu coração. Fique conosco durante todo o período desse culto. Vamos ficar com os cânticos, com a ministração. Creio que Deus abençoará a sua vida profundamente em Cristo Jesus. Medo tens que o inimigo vá vencer, ou que a luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Boa noite, irmãos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela tua presença em nossa vida. Obrigado porque nós temos a convicção que tu és aquele que sempre está ao nosso lado. A nossa dependência, a nossa confiança sempre é e sempre estará nesse Deus maravilhoso. Pai, venha abençoar todos aqueles que nos ouvem nessa noite, venha guardá-los grandiosamente nas suas casas, onde quer que eles estejam nos ouvindo, mas que a bênção do Senhor venha ser sobre eles. Nesse momento, meu Pai, eu oro e os abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto de Marcos, ele é
é um texto que fala melhor. Esse texto de Lucas, né? Lucas 19, ele fala muito ao nosso coração. É um texto, então, que é ministrado em nossa vida. Esse texto de Zaqueu, ele nos chama a atenção grandiosamente, o qual quero, então, compartilhar algumas verdades bíblicas com você nessa noite de hoje. Ele começa dizendo sobre a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade conhecida quase por todas as pessoas, inclusive pelo povo evangélico. Você que lê a palavra de Deus, que lê a Bíblia, tem um pouco de entendimento sobre Jericó. A história de Jericó é aquela cidade que foi conquistada pelo povo de Israel lá no início, no tempo passado, onde que cercaram-se, a cidade estava fechada, e o povo teria que tomar a cidade, e o povo de Israel marchou em volta de Jericó. E eles ganharam aquela cidade apenas com um brado de vitória. Deus deu aquela cidade, então, para o povo de Israel, e os muros ruíram, caíram, então, e aquela cidade foi tomada, então, pelo povo de Deus em tempos passados. Mas exatamente nesse texto que nós queremos meditar, então, e observar, então, onde Zaqueu estava. O texto, então, conta que Zaqueu, Jesus Cristo estava entrando em Jericó, ele atravessava a cidade de Jericó, e foi encontrado, então, Zaqueu naquele lugar. A cidade de Jericó, ela é um ponto estratégico. Era uma rota de lugares da cidade, uma rota de lugares para ir até Jerusalém. Jerusalém, ela ficava mais ou menos cerca de 27 quilômetros de Jericó. Jericó, ela ficava perto do Mar Morto, cerca de 8 quilômetros também ali. Então, era um lugar onde se passavam muitos comerciantes. E para a gente entender, então, a ideia, entender, então, quem era Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Embora judeu, ele sendo judeu, ele servia, então, a Roma. Era dado um título para Zaqueu, para que ele pudesse, então, ele tinha uma autoridade de ir até os seus compatriotas, tá? E cobrar, então, os impostos. O imposto não é errado, mas uma das coisas que acontecia naquele período é que a pessoa, o publicano, o cobrador de impostos, ele cobrava um pouco além do que era necessário, que era devido. Então, ele impunha algumas questões em relação ao imposto, e as pessoas eram obrigadas, então, a pagar. Sem contar que a história conta que ele não ia sozinho, mas seguia 2 soldados romanos ou mais com ele para fazer essa cobrança, essa coleta de impostos ali. Então o povo era então impulsionado, ele era obrigado então a pagar os impostos, porque senão seriam flagelados, seriam então de certa forma maltratados nessa questão. E Zaqueu encontra-se nessa situação. De repente Zaqueu percebe, segundo o texto, que Jesus Cristo está passando por ali. E ele percebe, então, Zaqueu, na sua curiosidade de entender quem era esse Jesus Cristo. A história, a fama de Jesus Cristo já tinha se contado por muitas pessoas. Já tinha visto milagres dele acontecer. A história fala aqui no texto que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. Pequeno. E a multidão de Jesus Cristo estava sempre era uma multidão enorme. Muitas pessoas ali. Então, muitas pessoas que iam até Jesus Cristo não recebiam a cura. Porque eles não conseguiam chegar até Jesus. E Zaqueu, então, olhando para o seu tamanho, talvez com dificuldades ali, ele vê uma figueira, uma espécie de figo ali, silvestre, e ele, então, resolve subir naquela árvore, entendendo que Jesus Cristo iria passar ali perto. Ele toma essa decisão, ele sobe, então, aquele sicômoro, então, para esperar Jesus Cristo passar. Talvez o primeiro entendimento que nós podemos entender aqui, é que Jesus Cristo, ele vai estar perto de você. Ele já está perto de você, mas vai chegar um momento que ele vai passar, ele vai estar perto de você ali. Esse era o pensamento de Zaqueu. E Zaqueu, então, o entendimento que eu posso trazer para você, então, nessa noite é que Zaqueu não iria pedir a oportunidade de ver Jesus Cristo de perto. Muitas pessoas têm a oportunidade de estar perto de Jesus Cristo, mas não têm a oportunidade de tomar uma decisão perto dele. Mas Zaqueu, então, ele experimenta, naquele momento, ver face a face Jesus Cristo. Ele sobe aquela árvore, esperando então que a multidão passasse ali, ele pudesse então ouvi-lo então bem de perto. O texto continua dizendo então: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Outra coisa que chama minha atenção nesse texto aqui, no versículo 3, é que ele procurava ver Jesus Cristo. E outra questão que nos chama a atenção é que ele era um homem rico. Ele era um homem de posses, um homem de bens. Talvez por questão da sua profissão, tá? Ele tinha bens, ele tinha riquezas ali. Mas mesmo assim, ele tinha aquela curiosidade de conhecer e entender que era Jesus. Havia um certo costume, o texto seguinte vai dizer que quando Jesus Cristo passa, Zaqueu diz para Jesus Cristo, olha, ele queria ver Jesus Cristo, olha para ele, pede que ele desce da árvore, e há uma certa espécie de conversa ali.
Jesus Cristo ele se autoconvida para ir para a casa então de Zaqueu. E Zaqueu então é convidado por Jesus Cristo, os dois se combinam ali, e Zaqueu então, Jesus Cristo é levado então para a casa de Zaqueu, para poder tomar uma refeição, comer com ele ali. Uma coisa interessante nesse texto, que a história conta, é que quando alguém de posses, alguém que tinha riquezas, ele levava um certo convidado para a sua casa, e ele comia com ele. As casas é diferente das nossas casas aqui, só o convidado entrava, mas as janelas, as portas das casas ficavam abertas, havia um pátio à frente que tinha acesso à comunidade da cidade vir, porque era uma forma de status para aquele que convidou, ele que convidou então, que as pessoas pudessem então ver o seu convidado ali, que era alguém importante, que estava comendo na sua casa com ele. Então muitas pessoas afluíam e olhavam ali e viam então aquele banquete sendo acontecido. E o texto fala que Jesus Cristo, em relação a algumas pessoas, dizia que Jesus Cristo não era um homem correto, porque como poderia ele então comer então com esses homens que eram considerados pecadores ali? Como Jesus Cristo poderia então estar na casa de alguém que assolava o próprio povo de Israel? Como ele poderia ser o Messias, aquele que iria então trazer um livramento, uma libertação para o povo de Israel, se ele próprio estava na casa de um povo então, de alguém então que de uma certa forma trazia uma escravidão, ele oprimia então o povo de Israel. Aquele povo não tinha entendido ainda que exatamente Jesus Cristo veio ao mundo. Ele vai dizer logo no finalzinho, tá? Que ele veio para salvar aquele que precisava, aquele que é pecador precisava de uma salvação. Esse texto nos ensina isso. Então Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, que toma uma decisão de ver Jesus Cristo, ele sobe numa árvore, ele tem um encontro com Jesus, e ele é compelido a levar Jesus Cristo para a sua casa. Então ele ceia com Jesus Cristo ali, e há uma unção, posso dizer assim, tão grande, que Zaqueu entende que Jesus Cristo pode ser o Senhor da sua vida. Dá a entender nesse texto aqui que houve salvação na vida de Zaqueu. Tanto é que o texto afirma que ele resolveu devolver parte da sua riqueza. Tá? Se eu defraudei, se roubei de alguém, eu quero devolver, e ainda algo mais ainda para eles. Então Jesus Cristo diz o seguinte: olha, certamente houve salvação nessa casa. O que eu posso então ainda mais aprender nesse texto? O que você pode aprender nesse texto também? É que Jesus Cristo, ele está aqui presente, e que ele salva, ele liberta todo aquele que necessita dele. Ele é aquele que sempre está disposto para quando você clamar, quando você precisar, está disposto de socorrer e te ajudar. Mesmo você que talvez pense que não há solução para a sua vida, talvez uma questão que você diz o seguinte: olha, isso não tem como resolver mais, não tem como resolver essa questão. Quero dizer para você que Jesus Cristo, ele pode. Assim como ele então transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar também a sua vida, e com muita certeza, no nome de Cristo Jesus. Finalizando aqui, eu quero ler os últimos textos, os últimos versículos, que diz assim: e ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Dá a entender aqui, nós observamos que houve uma mudança, e o que Deus quer, Jesus quer na minha vida, na sua vida, é que haja uma mudança em nosso ser, em nossa vida. Nós estamos nesses dias em mês de confinamento. Foi de uma certa forma colocado nos governantes que isso acontecesse. Mas geralmente nós começamos a acostumar com tudo isso. Nós começamos a acostumar talvez com o perigo, ou acostumar com a circunstância, a situação que nós acostumamos com o que está acontecendo. E isso começa a fazer parte do nosso viver, da nossa vida. Para Zaqueu ali, o ato de se cobrar um pouco a mais o imposto do que era devido já era natural, porque era comum para ele. Mas chega um momento que ele precisa refletir e entende que o que ia fazer na sua vida era errado. E ele tomou uma decisão, a partir daquele momento, fazer o que era correto, o que era certo. Então não é diferente para mim e para você chegarmos um momento, olharmos para a nossa vida e dizer o seguinte: olha, de agora em diante eu vou tomar uma posição na minha vida, vou fazer só o que é correto,
o que é certo. Não acostume com o que é errado. O que é errado, fica de fora. O que é certo, temos que buscar e fazer. Que Deus te abençoe nessa noite, guarde a sua vida graciosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.